Olá, galera! Estamos de volta com Papo de Peso Retrô, né? Que é o papo sobre álbuns que aniversariaram no ano passado, 30, 40 ou 50 anos, e que não conseguimos, por algum motivo ou outro, conversar aqui no nosso canal. Creatures of the Night, lançado em 13 de outubro de 1982, da banda Kiss, foi pela Casablanca Records, na verdade, o último álbum por essa gravadora, foi o 10º álbum de estúdio, e o último, antes da banda resolver tirar a máscara, né? Produzido por Michael James Jackson, Paul Stanley e Gene Simons, o álbum recebeu platina nos Estados Unidos e ouro no Canadá. Agora, para entender esse álbum, é necessário entender o contexto de alguns anos antes, né? Alguns problemas pelos quais a banda passou, mas de qualquer forma foi um marco para os fãs do Brasil. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado de hoje, Loquidio Panamá. Boa noite, E aí, Loquidio. Tudo bem? César, Papo de Peso, muito obrigado por me chamar mais uma vez. Vamos falar de Kiss, né? Tem show agora Oh, em São Paulo, ué, mais uma tem. despedida do Kiss no Brasil, né? Tá igual Ozzy, Black Sabbath, se despedindo um monte de vezes. Ô, Loquidio, alguns fãs afirmam que esse álbum foi a passagem do hard rock para o heavy metal propriamente dito. Você concorda? Sim, estavam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo e o Kiss estava se adaptando ao que estava acontecendo e dentro do Kiss estava tudo conturbado, né? Uhum. Começando pelo que você falou, né? O Casablanca, o dono da Casablanca, morreu em 82, exatamente no ano que foi lançado esse disco. O que já vinha de uma confusão de músicos, né? Tipo, as pessoas que gravaram o Creatures of the Night não são as pessoas que aparecem na fotografia do álbum. É muita confusão ao mesmo tempo, né? O que já vinha dos discos solos, depois vem o Dynasty, que é aquela coisa, vamos flertar, igual os Rolling Stones, com disco music, dá certo, aí depois inventam lançar o Unmask, em 1980, já trocam o baterista, aí lançam aquele coisa conceitual, The Elder, que os fãs do Kiss amam, mas Porcaria. ninguém entendeu aquilo. Era o Kiss se adaptando ao que estava de moda, que era o AOR, né, o Art Oriented Rock, né, de bandas como Styx, que tinha lançado o teatro, né, esqueci, o Paradise Theater, né, o álbum do Styx de 79, que foi super sucesso, né, tinha o Boston, o REO Speedwagon, o Journey, o Kansas, essas bandas estavam vendendo milhões de discos e a rádio FM estava tocando esse tipo de música, né? E tinha solos de guitarra e o Kiss vinha de lá, entendeu? Mas eles estavam tentando se adaptar, só que já eram figurinha velha e tinha merchandising, blá, 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 blá. Tudo que você quiser, tudo ao mesmo tempo. Agora estava acontecendo até chegar no Creatures of the Night. Nesse momento, o Journey era a banda número 1 nos Estados Unidos. 1981. E o Foreigner e o REO Speedwagon, essas bandas não se fala muito aqui no Brasil, mas eram as bandas que mais vendiam e lotavam estádios nos Estados Unidos nesse momento. Era o rock de arena. O Kiss estava no intermédio entre o rock dos anos 70, né? O som de Detroit, aquela coisa toda, e pop. E o que acontece? Nesse momento, inicia-se o estopim do heavy metal mundial. Um ano depois, 1983, acontece um festival nos Estados Unidos que explode tudo. Mas nesse ano, 81, 82, foi o verão em que o heavy metal ficou popular nos Estados Unidos com álbuns dos Scorpions, álbuns do Screaming for Vengeance, que a gente falou do Judas Priest, você me chamou, exatamente nesse ano, 1982. E é o ano também do Scorpions, acho que o Blackout é 82 ou 81. Essas bandas estavam fazendo turnê e tocando na rádio, na Califórnia, em todas as partes. O Kiss estava meio perdido e não tinha um centro de músicos. 2 membros do Kiss estavam fora, embora estivessem contratados, e eles estavam tentando capturar o som novo, o som da galera, o som da moda. Então, vamos fazer guitarras tipo Journey, ou vamos fazer tipo Judas Priest? Chamam um monte de gente. Falei demais, vai contigo. Ups, a bola passa para você.
E você mencionou alguns álbuns que eles lançaram, né? Tirando aqueles independentes deles, aqueles de carreira solo, você tem o Masked, né? O Dynasty. Ele estava tentando até no Dance, que ele fez até uma música com relativamente sucesso, Was Made for Loving You, né? Que era aquele mais dançante. Ele tentou meio assim, ó, a música mais discoteca, tentou o progressivo com o The Mas deu Elder. certo, a discoteca deu certo, né? Igual que deu para os Rolling Stones, né? Com Isso. Miss You, né? Uhum. É a mesma coisa. As duas bandas eram as bandas de rock tentando. E, tipo, você vai pensar no Nile Rodgers, vocês falaram semana passada, o Chic é uma super Foi. banda. É de disco Tava... music, mas aqueles instrumentistas são excelentes. Bateria excelente, guitarra excelente. Então, E esse álbum marcou também com o tipo de afinação ou de equalização da bateria, com aquela batida mais pesada mesmo, né? mas é o que eu tô te falando. Esse som era o som que estava se escutando, né? Tipo. Uhum. Se você vai mais para frente, né, logo em seguida, em 83, o Kiss muda novamente o som, e muda o visual, e muda tudo, e dá certo. Que são os dois discos que dão certo, né? Como chama o disco de 83? Agora eu esqueci. E o Animalize, de 84. É o Lick It Up, em Lick It 83, Up e Animalize. Mas é Isso. um atrás do outro, se você for pensar. 81, 82, 83, 84, 85. Ele foi numa Kiss sequência. trabalhando, né? Tentando dar o jeito de ficar relevante no meio da confusão que estava acontecendo. Eles já eram senhores de 28 anos, 30 anos, e tinha uma galera efervescente, muito mais jovem, vindo com um som diferente, e eles estavam se adaptando. Uhum. As pessoas não gostam das minhas análises, porque eu Não, saio e eu comparo. mas a análise é bem pertinente, porque na época que ele teve no Maracanã, em 83, eu já tinha ouvido falar que pessoas que já conheciam o Kiss, que eu só conheci o Kiss em 83, quando ele veio no Brasil. Foi a banda que me introduziu no heavy metal. Quando eu passei a gostar de heavy metal. Eu tinha conhecimento do Queen, conhecia o Pink Floyd, mas o Kiss foi que fez eu conhecer o heavy metal. Então, já tinha gente que falava que essa banda estava mortinha lá fora, não fazia sucesso nenhum. E parece que essa excursão, esse show que eles fizeram no Brasil, estourou de vez, porque eu lembro que a gravadora começou para vender aqui no Brasil todos esses discos que você mencionou, os álbuns solos, o Dynasty, o Masked, o Music from the Elder, discos que foram um fracasso, e vendeu. Eles botaram para o que estava encalhado. Eu tenho esse álbum também, tem aqui o Kritos, né? Já está velhinho, está surrado. O meu está muito mais velho. Porque ao contrário do Outram, eu não sou colecionador, eu ia ouvir na casa dos amigos, então o disco está bem maltratado mesmo. Mas isso era da nossa época, né? Tipo, uma pessoa comprava um disco e todo mundo gravava, ou ia na casa da pessoa, todo mundo ouvia o disco novo. E no mês seguinte, o outro, ou 4 pessoas, cada um comprava um disco, tinha novos 4 e intercambiava as fitas cassete. Era a nossa época. Eu tinha um amigo de escola, o Marcelo Rufino, que ele comprou todos os álbuns do Kiss. O Kiss aproveitou o sucesso que fez na época do seu show aqui, porque ele teve um show na metade do ano, e você teve mais 6 meses de 83, que a gravadora colocou tudo que tinha direito e vendeu todos os álbuns, né? Desde o início. Você tem aquele... O Kiss e o Queen, ele tem uma coisa em comum. O Queen, ele tem uma música sucesso, que só é sucesso se você toca ao vivo, que é o Love of My Life. É a versão que é a única versão. A versão de estúdio é ruim pra caramba. Então você tem a versão ao vivo daquele Live Killers. Isso aí. Queen Live Killers. E você tem o Kiss no Alive 1 com Rock and Roll Night, que também é a única versão que se toca dessa música. Se tocar a música em estúdio não é a mesma coisa, né? Eles têm essas duas características. Tem muita coisa que aconteceu. Você botou o paralelo dos shows do Brasil. Bom, o Kiss já tinha feito isso na época do Dynasty, lá na Austrália. Na Austrália não falam Dynasty, falam Dynasty. Eles têm uma pronúncia diferente.
Esse disco vendeu muito e levou 80, 90, 100 mil pessoas a ver Kiss na Austrália em 1979 e 1980. Então, o Kiss já tinha essa coisa de procurar outros territórios para fazer sucesso. O tal do Big in Japan, como o Cheap Trick fez com Toco, fez sucesso primeiro no Japão antes do que nos Estados Unidos. Talvez o que o Sepultura fez, né? Fez contrato lá fora, começaram a falar lá fora, depois volta para o Brasil, as pessoas, é aquela banda que está todo mundo falando. O Kiss, nessa época de 79, da Disco Music, eles foram para a Austrália, não sei se foi a primeira vez, e eles estouram na Austrália. Então, eles faziam esses negócios. O Creatures of the Night é turbulento, mas eles aproveitam e vêm para o Brasil, e fazem aqueles shows, 3 shows gigantes de estádio. A turnê foi minúscula, foram praticamente 3 meses, foi de dezembro a abril, somente Canadá e Estados Unidos, em lugares pequenos. E, tipo, o primeiro show com o Falcão, como chama? O Vinnie Vincent foi no Brasil. O baterista que gravou, os guitarristas que gravaram, não foram o Peter Criss, não foi o Ace Frehley, não foi no Ace, entendeu? Teve um monte de gente que gravou, então, tipo, o Kiss já tava, ainda bem que usavam maquiagem, ninguém sabia quem eles eram. Não tinha celular, não tinha TikTok, não tinha nada, então, tipo, não tinha telão. Você ia pro show e você escutava. E você não tinha informação assim como você tem hoje, né? Então, você... Fake news tinha, né? Porque até hoje tem gente falando que o Kiss matava pintinho no pau. Então, fake news sempre existiu. Sempre houve. Agora, eu esqueci de pegar aqui os recortes. Eu vou pegar aqui os recortes, mostrar da época. Eu tenho cartaz da revista Amiga. Chegou a achar? Peguei. Vamos voltar, então. Revista Amiga. Que revista é essa, Mackenzie? Então, pausa rápida. Ainda bem que o programa é gravado. Aí consegui encontrar. Eu estava procurando nas revistas, eu não sei onde é, Fê. A época do show do Kiss. Peraí, que tu vai mostrar. Peraí, não tira isso aí. Peraí só um segundo. Deixa eu só botar isso aqui para cobrir. Para ver se melhora um pouco o meu cenário. Aqui, tá ótimo. Ele tá todo esfacelado. Se eu mexer mais um pouquinho, o cartaz... Ah lá, aqui, ó. Desmonta aqui, ó. Não rasga, não! Aqui, ó. Peraí. Mas bota agora. Vai. Aqui. Amigos, olha o que o Mackenzie achou. É o pôster. É o pôster oficial da revista Amiga de 1980. Não rasga não, Mackenzie. Passo de pé, mas não rasga não. Pelo amor de Deus, não rasga isso não. Só para vocês terem. Eu vou colar depois, porque não tem jeito. Foi tão guardada há tanto tempo e dobrada da revista Amiga. Ó. Entendeu? Foi da época... Eles tocavam na Rádio Manchete e a gente ficava ouvindo a rádio, esperando tocar Love It Loud. Quando a gente ouvia tum, tum, tá, aí a gente aumentava, que eram 2 músicas que tocaram. Era I Love It Loud e Still Love You, a balada. I Still Love You tocou no Brasil? Tocou na rádio. A versão desse aqui é linda, dessa canção. Eu tenho esse CD também, muito bom. Isso muito aqui, para mim, a melhor versão de I Still Love You. Ao vivo, né? Acústico ao vivo. Isso acústico. Aqui é... Sabe o que eu gosto dessa música aí? É o... rapaz, tem a música aí que... Não, isso aqui é uma coisa maravilhosa, ele todo. Mas o resgate que eles fazem aqui de World Without Heroes, do The Elder, e I Still Love You, do Creatures of the Night, é uma das coisas mais bonitas do Kiss, né? Todo mundo vai por aquela canção que eu detesto, que chama We Are One, que é do Psycho Circus. Se você vai no Spotify, tá estourada na rádio, aqui no Rio não para de tocar We Are One. Eu não gosto dessa canção. A outra é God Gave Rock and Roll to You, que todo mundo gosta, mas eu prefiro I Still Love You e a World Without Heroes, que eu acho maravilhosa. E uma versão sensacional também é Sure Know Something. Não, Sure Know Something
perfeita, né? Eu adoro essa música também, muito boa. Mas as pessoas não escutam Sure Know Something, né? É, muito difícil. Eu tenho um gosto assim, eu pego as músicas que não é muito aquelas que tocam, não. Eu tenho as músicas que identificam mais comigo. Inclusive nas 3 mais do álbum, você pode até surpreender numa das músicas que eu mais gosto, que eu vou. E não é as Bambambans, né? Eu amo essa época. Eram 38 a 42 minutos, lado A, lado B. Podia ter uma canção boa, 6 ruins. Mas era uma coisa que dava para ouvir várias vezes. Agora são projetos gigantes, né? De 18 canções. Você vai terminar, não tem uma canção boa dentro de 18 canções. Eu prefiro isso aqui, que realmente era a escolha. Às vezes a gente dava sorte e pegava um disco que eram 10 canções boas. Uhum. Não estou falando do Creatures of the Night, mas tem álbuns que a gente pegava que eram 10 canções boas. Tinha 10 de 10, tinha 9 de 10, tinha 6 de 10. Uhum. Tinha 1 de 10, tinha 0 de 10. Mas era uma coisa coesa, pequena, filtrada, com um produtor. Essa capa eu acho muito bonita, essa capa que fizeram. É incrível, né? Pô, muito tonalidade, o tom o dela. Eric Carr aqui, né? E o Ace Frehley, né? Que não tocou. O Eric Carr sim tava, né? Porque na época que eles planejaram tudo, tiraram foto, né? E começaram a marcar as turnês, o Ace ainda estava na banda, né? Ainda não tinha saído. Quer dizer, tava, entre aspas, né? Não aparecia no estúdio. O Ace tinha um papel assinado, mas ele não aparecia. As pessoas não gostam que falem assim, mas é a realidade. Mas tem, vou dar uma de Ricardo Igreja, fazer umas fofocas. Teve essa época tumultuada, né? O Paul Stanley, dizem que ele perdeu a namorada para aquele ator, o Dan Aykroyd. Isso, tá até na Wikipedia. Se você vai na Wikipedia, eu acho que está escrito isso, né? Então, dizem que perdeu a namorada para esse cara. E o Gene Simmons terminou com com aquela cantora Diana Ross. Diana Ross. Tudo na mesma época. Isso tem uma matéria muito bem escrita pelo meu colega Igor Miranda. No site dele, ele tem isso escrito muito bem redatado, detalhe a detalhe. Quem quiser vai lá dar uma olhada no Igor Miranda, Whiplash, lá tem essa história que você está detalhando ali, que tem até na Wikipedia, dos amores, desavenças, né, dos integrantes do Kiss, né? Você vê, esse álbum ele só foi ter o disco de ouro nos Estados Unidos em 94. Ele foi um fracasso de vendas. Entendeu? E no Brasil, na contramão, no Brasil eles bateram recorde de público na história do Kiss. E de vendas. Quase 140 mil fãs, né? Eles comentam sobre isso até hoje, o maior estádio do mundo, Maracanã, e ele gostaria, o Gene Simmons gostaria de voltar a tocar no Maracanã, era o sonho dele, se pudesse. Coitado. Não lotaram a Apoteose, não lotaram a Geoneta Arena, imagina Maracanã, coitados. Aqui no Brasil, não precisa nem dizer. Pelo preço que estão cobrando, né? É R$ 1.400 uma pista para ver eles no Allianz, em São Paulo. Então. Eu tive em 7 shows do Kiss, né? Eu fui na Apoteose com chuva. Tinha 10 mil pessoas na Apoteose, imagina. Em 83, o que eu lembro, a bateria do Eric Carr era um tanque de guerra. E dentro do canhão tinha um canhão de luz. Que ele, no solo, ele batia, aí o tanque virava para um lado, aí depois virava para o outro. Eu fiquei bem em frente, na arquibancada mais bem em frente, e aquela luz na cara da gente, e ele um solo de bateria, e cada vez que ele parava, dava aquela explosão, né? César, isso é interessante o que você está falando, porque você compara muito show hoje em dia, né? Tem que ter telão, tem que ter LED, tem que ter confete, tem que ter pulseirinha colorida, tem que ter... Esse show que você está falando, todas as pessoas que foram, não sei, português é um problema para mim. Eu não sou do Brasil, eu tento falar português correto, me desculpem ali. Não, todas as pessoas com quem eu falo que estiveram nesse show, todas elas lembram
todas as pessoas que viram pela televisão, porque TV Globo apresenta Kiss. Isso foi um especial de TV, muita gente não sabe, né? E isso multiplicou a quantidade de fãs e o desejo de todo mundo estar nesse show. E na época, outro dos projetos fracassados do Kiss é o tal do Fantasma do não sei o quê, do Parque, um filme que a TV Globo passou praticamente todas as semanas durante anos e virou uma coisa de culto no Brasil, mas esse filme é considerado trash. Pedaço de lixo, o Kiss contra o Fantasma, uma coisa assim, no parque. Eu não assisti isso, não. Não assisti isso. Isso passava na sessão de tarde. Eu assisti o filme Detroit Rock City. Detroit Rock City é excelente. Esse passava no Silvio Santos, todo sábado. 2009, 2007, acho que é. Uhum. E o destaque também de 83, que você, do lado de fora do Maracanã, antes de você entrar, o que tinha de evangélico entregando papelzinho, não entre, se vai ter um encontro com o diabo, com o demônio. Pô, legal, do filme. Detroit Rock City, muito maneiro. Maneiríssimo, esse filme é muito bom. Show de bola, né? Não tinha os telões que tem hoje. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Todas as pessoas que estiveram nesse show, elas lembram e elas ficaram fãs do Kiss. O que você está falando da bateria do Eric Carr, que era um canhão, era um tanque de guerra que se mexia e soltava aquelas coisas, tipo AC/DC depois aqui no For Those About to Rock We Salute You, entendeu? Mas foi o Kiss que trouxe isso para vocês. Você está falando de 100 mil jovens, 90 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil. Cada um falou. Naquela época o Maracanã era liberado, era geral. Então não tinha cadeirinha, não tinha número. Ninguém sabe o número certo de pessoas que estavam dentro do Maracanã. Estava cheio, estava lotado. Eu nunca ouvi um comentário negativo desse show, César Mackenzie. Mas eu acho e é isso que eu quero que você fale, entendeu? Você viveu aquela época. Eu não morava no Brasil, eu cheguei muito depois. Eu vou fazer 30 anos de Brasil. Eu cheguei naquele show de 94, que achei excelente, o do Pacaembu, do Monsters of Rock de 94. Mas você teve no de 83. Você não... primeiro show, você não tinha noção do que era o som bom, o som ruim, né? De repente o som, a qualidade do som não era tão bom assim, mas era algo novo para todos nós. Né? Algo novo, pô. Nunca tinha assistido um show no Maracanã daquela magnitude. Né? Então, você até deixa de lado um pouquinho a parte técnica do show, a qualidade de som, essas coisas todas, até porque o Maracanã também não tem muita acústica, né? Muito aberto, não é muito legal. Assisti shows, Mara. Hoje em dia, esse negócio de acústica, não sei o quê. Hoje em dia, o pessoal tira de letra, né? Mas naquela época. Você pode tocar onde você quiser. Eu vejo as pessoas reclamando de som, é por falta de dinheiro, porque você pode fazer som excelente onde você quiser. Onde você. É isso aí. E eu acho que foi o que uma base, depois desse show, foi que inspirou, inclusive, a ter o Rock in Rio, em 85, porque, tem público para isso. Se você quiser, eu te falo a história como ela contam que foi, mas não sei se você quer ouvir, vou vomitar aqui para você ouvir. O Kiss veio para o Brasil nessa época, né? Exatamente nessa época, num feriado entre maio e junho, nos Estados Unidos, teve um festival que chamava Us Fest, 83. Nesse festival teve o Heavy Metal Sunday, que foi o domingo do Heavy Metal. Van Halen, Scorpions, Judas Priest, Triumph, Quiet Riot entra em cima da hora. Chamaram eles, vocês querem fazer um show amanhã? 11 horas da manhã, podem vir? Podemos. Foram de caminhonete e chegam. Tinha 300 mil pessoas em São Bernardino, no Bali, para ver o Us Festival. E uma das bandas de abertura era o jovem Motley Crue, que não tinha ainda lançado o álbum Shout at the Devil. Esse festival era patrocinado pela Apple, na época. Não a Apple de hoje em dia, é a Apple que faliu. Pobrezinha.
daquela época. Era Apple ou era IBM? Um computador gigante. Eu acho que era Apple Computers. Tinha um telão gigante e teve dias pop, 2 dias de New Wave Pop. Era segundo ano consecutivo do festival. US Fest, 83. Nesse dia, o heavy metal se espalhou nos Estados Unidos. Em São Bernardino, tinha 300 mil pessoas no sol, às 11 horas da manhã, para ver o Quiet Riot. O Motley Crue diz, parece que veio, as gangues de todas as cidades viram e ficaram juntas naquele dia, eram 300 mil pessoas. E o show vai indo, você vê o Rob Halford suado no couro, na moto, vê os Scorpions, vê o Triumph. No final da noite chega o Van Halen para fechar. Logo em seguida, o Van Halen estoura, com o 1984. Judas Priest estava vindo do Screaming for Vengeance. Entendeu? Estamos em 83, estou em 83, que foi a época dos shows do Creatures of the Night. O Kiss não conseguiu entrar nesse festival. Se o Kiss tivesse entrado nesse festival, eles teriam estourado nos Estados Unidos. Mas eles estavam no Brasil, eles estavam outra coisa, e estavam com um contrato ruim, Casablanca, com problemas, não sei o quê. Então, eles se espelham nisso para o próximo passo. Mas esse dia, é o Heavy Metal Sunday, do US Fest, 83, nos Estados Unidos, que explode o heavy metal nos Estados Unidos, que já vinha forte de 82, aquelas turnês que eu falei. Esse foi o espelho do Rock in Rio, que viram esse festival no sol, 300 mil pessoas, e se você vai ver, muitas dessas bandas terminaram vindo em 85, mas era uma coisa que demorava, não dava para fazer imediatamente. Só conseguiram fazer em janeiro de 85. Você vai ver mais ou menos. Muitos dizem que o espelho do primeiro Rock in Rio foi o US Fest 82 e 83. Depois o festival veio à falência, não sei o que, mas foi um marco na cultura americana, em São Bernardino. O Kiss não conseguiu entrar nesse festival. É uma pena, entendeu? Talvez se tivesse entrado. Quiet Riot tocou 11 horas, como eu te falei, não é Quiet Riot hoje. Esse disco também é de 83, completa 40 anos, o Metal Health do Quiet Riot. Muito bom. Esse disco é o que estoura, o primeiro a chegar no número 1 da Billboard de Heavy Metal. Foi ajudado pela MTV também, né? Mas foi por causa desse festival. Eles tocam em maio, o álbum chega ao primeiro lugar em novembro de 83. O Motley Crue lança logo em seguida o Shout at the Devil e conseguem vender 1 milhão de cópias. Você diz, o Kiss não conseguiu com Creatures of the Night, o disco de ouro. Então, esse festival foi que mapeou uma série de coisas que vieram depois. Vem outras coisas. Voltando ao Creatures of the Night. O Brasil salvou o Kiss. Verdade. Ponto. Verdade. Vocês deram vida para esses caras, inspiraram eles, juntaram de energia para o que viria depois. Lick It Up, Asylum. O Kiss é uma banda que trabalha. Você pode falar o que você quiser. Eles se matam trabalhando. Isso sim. Então aí, de novo, turnê de despedida número 6, sei lá. Não, e logo depois, no final de 83, a notícia de que tirariam a máscara, né? Aí lançaram o Lick It Up sem máscara, e já sem máscara, e foi até um determinado ponto, depois voltaram com a máscara de novo. Coisa importante que você não falou, e você falou do tanque de guerra na bateria. Qual é o nome daquela canção? War Machine. Sabe quem escreveu War Machine? Não lembro de cabeça. Adivinha quem escreveu War Machine? Bryan Adams. Bryan Adams. Show. O Gene Simmons estava tocando baixo, eles escutaram, pegaram, fizeram um riffzinho, mostraram para ele, criaram uma canção para ele. E ele não gravou? Como não gravou? O Bryan Adams. Gravou essa música? Deve ter uma demo com... Tem muitas demos, muitas guitarras, muita gente que tocou. Aí que tá. Isso aqui tem fotografia, tem não sei o quê. Se você for ver tua encarte lá, diz quem tocou. Mas
Quem, supostamente? Que nem aqueles discos do Ozzy que tem o baterista e baixista que não são na fotografia, né? O War Machine está aqui assinado Gene Simons, Adams Bryan Adams. E Valance. Jim Valance é o produtor do Bryan Adams. Produtor. É isso aí. Eles são, é uma dupla, o Jim Valance e o Bryan Adams. Eles estavam abrindo shows do Journey. Interessante. Não sabia, não. E, tipo, essa galera, Jim Valance, Bryan Adams, eles vêm de um estúdio que fica lá em Vancouver, no Canadá. E tem outra música, tá? Ele participou. Tem três, foram três músicas. Keep Me Coming. E Keep Me Coming. Não, são Keep Me três. Coming, não, perdão. Keep Me Coming é Adam Mitchell. Sim. O Rock and Roll Hell. Rock and Roll Hell, acho que estão no disco, são Rock and Roll Hell e War Machine. War Machine, isso aí. Tem três do Cusano. Quem é o Cusano? Explica aí pra galera. É o Vinnie Vincent. Muita gente não sabe. O sobrenome da figura é Cusano. E, tipo, o Vinnie Vincent fica um tempinho, depois entra outro guitarrista, depois entra outro guitarrista. Então, tipo, era um problema financeiro? Não sei. Música boa. Mackenzie, não sei o que você vai usar dessa nossa conversa. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Loquídio Panamá. Vamos? Maloquídio, falando então em música boa, quais as 3 músicas que você destacaria desse álbum aí? Eu vou ser sincero, o Creatures of the Night não é um disco que eu gosto demais. Amo a introdução de Creatures of the Night. Eu acho excelente. Amo essa Creatures of the Night. Eu cansei um pouco de I Love It Loud, mas acredito seja uma pedrada muito bem feita, muito bem gravada. War Machine é uma das minhas canções favoritas. Mas se eu tiver que destacar, seria, sei lá, Creatures of the Night, War Machine e I Still Love You. Mas I Still Love You, eu só fui descobrir o brilhante que ela era quando ela foi lançada em versão acústica. Muito e bom. O Paul Stanley faz aqueles agudos inacreditáveis. Verdade, eu tenho esse álbum também, esse CD, né? Agora, eu destacaria 2 que você mencionou, que foi I Love It Loud e War Machine, que também... Eu gosto também do Heaven and Hell, mas o War Machine para mim é melhor. Agora tem uma que eu acho, até por ser eu acho que é uma das músicas mais dançantes do Kiss, que é Keep Me Coming. A introdução da guitarra e o balanço, né, tem uma coisa diferente do que realmente o Kiss costuma gravar. Tem uma série de fatores que fizeram com que esse álbum não fosse tão estourado. Era para ele ter sido realmente grande. Mas o fato da Casablanca estar com problemas financeiros, o dono da Casablanca, que era que bancava o negócio, e a própria banda, assim, ter uma formação, quando você tem 4 caras que estão metendo as caras e vão em frente, tudo bem, mas quando você tem 2 caras apaixonados, que estão com o coração destruído, e um monte de músicos convidados, dinheiro, vai embora. E você não faz os contatos na época certa, né? A turnê na época certa, isso aí, o conchavo com a rádio. Você mencionou, a turnê foi 4 meses apenas de turnê. Estados Unidos e Canadá, só. E os 3 shows no Brasil. Os 3 shows no Brasil, isso aí. Lotaram os 3 Eles shows. não voltam à Austrália, que eles poderiam ter voltado à Austrália e feito muito dinheiro. E não voltam ao Japão. Poderiam ter voltado ao Japão, não voltaram. Mas é porque a banda estava, tipo, o primeiro show no Brasil foi com o Vinnie Vincent. Foi o primeiro show com o Vinnie Vincent. Olha só, imagina, a estreia num estádio com o Vinnie Vincent. Mas já estava acostumado a tocar em estúdio com eles, né? Já tocava em estúdio já com eles. Agora, a sensação, eu lembro até hoje a sensação de ficar aguardando o rádio ligado, aguardando aquela introdução de I Love It Loud. Porque aí o locutor falava, ó, no Brasil, Maracanã, dia tal, e
pá. E tem um refrão, cara, que, pô, não tem, né? O clipe era muito legal. Pô, O maneiro clipe. pra... Vocês aqui, eu acho que passou no Fantástico, né? Esse Passou. clipe foi feito para tentar pegar o público da MTV, mas ele não estourou na época. Não, não. Esse clipe não estourou. Deu Que a certo, MTV tudo deu certo no Brasil. No Brasil, tudo deu certo pro Kiss nessa época. Engraçado, né? Panamá, serve. muito obrigado mais uma Prazer, vez. cara. Me chama sempre. Você é Eu tô meio revoltoso, né? Então é difícil, né? você é uma enciclopédia. Sou chato pra caralho. Prazer tê-lo mais uma vez aqui no Papo de Peso. Seja bem-vindo sempre que você puder. Tá joia. Muito obrigado, César. Espero vocês gostem, né? Qualquer coisa, dá um like. Eu sou parte de um compêndio que chama Híbrido Podcast no YouTube. É O endereço vai estar na descrição do vídeo. HYBROZO Híbrido Podcast. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube. Eu sempre faço vídeos de música mais recente. Eu não faço tanta coisa retrô, mas me chame que eu estarei ali. Valeu. Na descrição do vídeo você vai ter o endereço certinho aí do canal do nosso amigo Panamá. Grande abraço. Não esqueça de dar aquele Obrigado, like, né? César. Estamos no início, a gente não é um canal grande, estamos no início, é feito por amigos mesmo. Mas se você dar aquele like, compartilhar com os seus amigos, vai ajudar bastante a gente. Vai Obrigado. lá escutar o Creatures of the Night e deixa a tua nota nos comentários. Deixa lá a tua nota e tuas 3 canções favoritas. Que canções que você gosta que a gente não falou? Quem que você sabe que tocou nesse disco e ninguém sabe? Porque também tem isso, tem um monte de incógnitos aqui que tocaram e muitas pessoas não sabem, né? Olha o cadastro do álbum aqui, ó, 85. O álbum 85. Excelente, excelente. Um prazer, Mackenzie. César Mackenzie, Papo de Peso, Loquijo Panamá, convidado aqui do César Mackenzie. Falamos do Creatures of the Night do Kiss, que em 1992, 2022, completando 40 anos. Estamos atrasados um ano, estamos em 2023, mas não podemos deixar de falar do Kiss! Creatures of the Night. Esse ano tem o Lick It Up. Abraço, fica com Deus.